Como o pastor Paulo mencionou no último culto, nós vamos estar trabalhando uma série de mensagens nas 7 igrejas da Ásia. E eu acredito que Deus já tem falado muito ao nosso coração a respeito de avivamento espiritual, da nossa real necessidade, e como essas cartas elas têm uma importância para nós, a igreja do século 21, como nós podemos nos identificar muitas vezes com alguns detalhes, com algumas características, e principalmente nos voltarmos para Deus. Então vamos ler o primeiro versículo aqui do capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez, e meus irmãos, Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua graça e misericórdia. Nós estamos aqui, e nós viemos aqui para render-te adoração, agradecer ao Senhor, viemos aqui ouvir a tua voz, e sabemos que o Senhor já tem falado conosco, Pai, desde o início desse culto. Continua, meu Deus, ministrando aos nossos corações. Somos tão carentes e necessitados da tua palavra, que ela venha aquecer o nosso coração, Pai, que ela venha gerar em nós, ó Deus, um fervor espiritual que estamos precisando, Pai. No nome de Jesus é que eu oro, Pai, e creio naquilo que o Senhor tem a falar conosco, a realizar em nossas vidas, que o nosso coração esteja receptivo para reter a tua palavra, Senhor, porque é ela que transforma a nossa vida, é ela que nos leva ao arrependimento, é ela que muda a nossa história, é ela que transforma todo o nosso ser e que nos leva a cada dia mais desfrutarmos de uma comunhão profunda com Cristo. Assim eu oro a Ti, já te agradecendo, Pai, pelo privilégio, porque eu sei que eu não sou digno de estar aqui, Pai, mas pela Tua graça e misericórdia, o Senhor, meu Deus, me dá o privilégio de estar aqui compartilhando a palavra que é do Senhor. Por isso, meu Deus, que o Senhor apareça, seja exaltado e glorificado acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tive o desafio de compartilhar uma dessas 7 igrejas, e eu quero começar com a última. Obrigado, meu irmão. Com a última igreja que está descrita aqui, que é a igreja de Laodiceia. E a carta de Laodiceia, ela tem algumas características peculiares acerca da sua realidade espiritual, porque ela
Jesus não faz nenhum elogio, nem críticas acerca de falsos ensinos ou até imoralidade. O problema da igreja de Laodiceia era que eles eram indiferentes com as coisas de Deus. Não havia fervor espiritual, não havia zelo. Eles eram crentes acomodados, eram crentes nominais. Era uma igreja que estava vivendo no piloto automático. Era uma igreja que estava na sua rotina, nas suas atividades costumeiras, mas que tinha perdido o fervor espiritual. E foi uma igreja que Jesus não fez nenhum elogio. Eu quero também falar um pouquinho do contexto geográfico dessa cidade. Volta ao primeiro slide, por gentileza, Vitor. Aqui são as ruínas, onde ficavam as 7 igrejas da Ásia Menor, que corresponde à Turquia atualmente. É o que sobrou daquela época. E falando um pouco do contexto daquela época, o contexto geográfico da cidade de Laodiceia, ela ficava no entroncamento de 3 estradas importantes. Esta localização contribuiu para que a cidade se tornasse um centro bancário e industrial de destaque. A cidade era famosa pelo belo tecido negro de lã, que era usado para fazer roupas e tapetes. Contava também com uma escola de medicina, particularmente conhecida por sua pomada para tratamento dos ouvidos e pelo pó frígio, usado para fabricar colírio. Era uma cidade próspera, muito próspera, que se autossustentava e que, por conta dessa influência comercial, dessa influência que a cidade tinha, que era muito conhecida, a igreja de Laodiceia era composta por pessoas ali que tinham muitos bens materiais, eram pessoas muito bem de vida. Era essa a realidade da igreja. Mas eu quero pensar com vocês aqui, refletir um pouco sobre a realidade dessa igreja. Jesus conhece a real condição espiritual da sua igreja. Pode colocar o primeiro slide, primeiro ponto aqui que eu quero abordar. Jesus, ele conhece a realidade espiritual da sua igreja. Quando a gente olha aqui os versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus, ele é Senhor da igreja e ele está para dizer a verdade acerca da sua condição espiritual. E o que eu acredito que Jesus, ele não se impressiona com aparência. E ele conhece, e ele fala, eu conheço as tuas obras. Ele sabe exatamente qual é a condição espiritual. A gente pode tentar muitas vezes mascarar a realidade para as pessoas. Porque todos nós fazemos uma avaliação da igreja na qual nós fazemos parte. Nós elogiamos pelo louvor, nós temos talvez admiração pelo pastor, gostamos de tantas coisas na igreja, admiramos tantas coisas que a gente vê, e às vezes a gente faz uma autoavaliação acerca de nós mesmos, da nossa espiritualidade, como se tudo estivesse bem. Mas Jesus, ele faz uma avaliação verdadeira, real. E ele utilizou uma figura bem conhecida na região de Laodiceia para destacar um detalhe, uma característica que era a realidade daquela igreja.
A região de Laodiceia era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Hierápolis era famosa por suas águas quentes e terapêuticas. E Colossos era conhecida por um ribeiro de água potável, fresca e cristalina. E Laodiceia, ela recebia dessas 2 regiões essas águas. Era utilizado um aqueduto para receber a água quente e a água fria. E quando chegava lá, ela estava morna. Mas só que essa água, quando chegava em Laodiceia, ela era imprópria para consumo, para uso. Ela causava náuseas. E Jesus, ele olha para essa igreja e ele vê mornidão. Ele diz assim: porque és morno, nem és quente nem frio. Ele está se referindo exatamente a esses detalhes, a essas figuras do contexto geográfico da cidade. E aí ele começa a falar a realidade da igreja. Uma igreja morna, ela não pode ser útil nas mãos de Deus. Essa é a verdade. Poderia estar tudo lindo, maravilhoso, tudo acontecendo de acordo com aquilo que eles estavam avaliando, que parecia ser muito bom e prazeroso, mas estava causando náuseas em Jesus, o Senhor da igreja. Jesus, ele vê o que ninguém vê. E não adianta a gente fingir uma espiritualidade que não existe em nós. Se tem uma coisa que Jesus nunca se preocupou, foi em agradar os seus ouvintes. Ele nunca se preocupou com multidão. Ele falava a verdade. Doa quem doer. Ele confrontou a hipocrisia dos fariseus na sua época, em Mateus 6, quando os fariseus valorizavam muito o dar esmolas, o fazer orações e a prática do jejum. Jesus não condena essas disciplinas espirituais, mas sim a maneira com que elas eram praticadas. Os fariseus faziam isso para se aparecer, para serem glorificados. Então Jesus, ele não se impressiona com a aparência. Não é isso que ele busca em nós. Por isso que ele vê e ele tira as máscaras. Ele mostra a realidade espiritual da sua igreja. Em segundo lugar, o orgulho produz cegueira. Observe comigo o texto. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A cidade de Laodiceia era muito rica, gente. Era um grande centro comercial. E no ano 60, depois de Cristo, houve um terremoto nessa cidade. E ela foi capaz de reconstruí-la pelos próprios recursos que possuía. Tinha caixa para reconstruir. Não dependia da ajuda de ninguém. Era uma cidade que se orgulhava disso. De ter reservas financeiras para fazer a manutenção necessária quando fosse necessário. O problema é que a igreja, ela se orgulhava das suas conquistas materiais, ela sentia orgulho da sua prosperidade, mas Jesus chama ela de uma igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Essa igreja havia perdido os valores do reino. Ela estava dando valores às coisas que o mundo dá mais valor. Ela avaliava dentro dos padrões do mundo. Percebe como que a nossa avaliação acerca de nós mesmos, da nossa espiritualidade, é muito superficial perto daquilo que Jesus vê. E Jesus confronta, e Jesus mostra a nossa real situação, a nossa real condição
nós corremos um risco de vivermos um cristianismo nominal por causa do nosso orgulho. Prosperidade material não significa uma vida espiritual saudável, robusta, que está agradando a Deus. Por mais que eles se orgulhavam de tudo que eles possuíam, de toda aquela estrutura que a cidade oferecia e que eles tinham, a vida espiritual deles estava miserável. E o Filho de Deus não esconde a realidade. Ele mostra que aquela igreja era uma igreja miserável. É possível muitas vezes nós nos orgulharmos de tantas coisas, até mesmo da nossa própria espiritualidade, porque nós não entendemos que o cristianismo tem a ver com Cristo. O Cristo que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É viver uma vida de dependência de Deus, de reconhecer que nós não somos nada, que nós podemos conquistar muitas coisas na nossa vida e nos perdermos na caminhada por causa do nosso orgulho. Podemos fazer parte da igreja, podemos sentir segurança em muitas coisas que o dinheiro pode nos dar. Mas se nós não estivermos cuidando da nossa vida espiritual, nós estamos vivendo uma vida reprovável diante de Deus. A autoavaliação da cidade de Laodiceia era bem interessante, porque ela dava nota máxima para si mesma. Vivia um auto-engano. A acomodação espiritual estava acompanhada do orgulho espiritual. Eles se acomodaram na vida. Não preciso de nada. Isso me faz pensar no que aconteceu com a Europa. Esse mês nós comemoramos 502 anos da Reforma Protestante, a partir de Martinho Lutero. E a Europa foi o berço do protestantismo. O Evangelho chegou até nós através da reforma de dentro da Igreja Católica. Martinho Lutero se levanta contra o clero católico. Ele traduz a Bíblia para o alemão, porque o povo não tinha acesso às Escrituras, e o povo passa a conhecer a verdade, a conhecer a obra de salvação que é somente através de Jesus. Não é através de nossas obras, é pela graça, mediante a fé. Com aquele famoso texto de Romanos 1,17, o meu justo viverá da fé. Então o Evangelho começa a expandir. Mas e nos dias de hoje? A Europa, ela precisa ser evangelizada. As igrejas se tornaram boates, bares. As famosas dead churches, igrejas mortas. Até o pastor Hernan, que esteve aqui alguns dias atrás, ele estava comentando sobre isso. E é a realidade que a gente vê. A mornidão e a Europa, a gente sabe muito bem, é o sonho de todo mundo querer morar na Europa, conhecer, porque a qualidade de vida lá é muito melhor, lá tudo funciona. Lá é muito bom. Já passou também por crises econômicas, mas supera muito mais rápido do que o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E hoje o Brasil é o que mais envia missionários. Então a gente percebe assim como que a mornidão, a falta de fervor espiritual, ela vai matando a igreja aos poucos. Porque ela vai fazendo com que a igreja seja inútil.
Uma igreja que perde fervor espiritual, ela não pode ser útil nas mãos de Deus. Ela perde a paixão pela oração, pela evangelização, pelas coisas que Deus ama. Tudo fica muito automático e sem vida, sem propósito, sem direção. E é muito fácil mascarar através do nosso orgulho. Mas tudo cai por terra quando Jesus faz a avaliação e mostra a cegueira espiritual e fala a verdade para essa igreja. Tu és infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Mas em terceiro lugar, nós podemos ver que o conselho mais importante para a igreja, para essa igreja morna, vem do Senhor da igreja. Olhe comigo o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Não podemos interpretar esse texto de forma literal, como se as bênçãos de Deus fossem compradas com dinheiro. Jesus apenas usou uma metáfora, assim como Isaías também usou, no capítulo 55 de Isaías, versículo 1, onde ele diz: todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Na verdade, Jesus está usando uma metáfora, assim como Isaías também utilizou, para se referir à maior necessidade espiritual que é adquirida sem dinheiro, que é oferecida gratuitamente por Deus a nós. E Jesus, ele dá esse conselho. Cristo está exortando a igreja que procure as verdadeiras riquezas, que são espirituais. Apesar de toda a sua prosperidade, eles eram miseráveis e pobres. Apesar dos médicos, eles estão cegos. Apesar de sua abundância de tecidos, eles estão nus. Olha que interessante como que Jesus vai usando cada detalhe, cada característica importante para aquela cidade, e mostra uma realidade triste. Vocês têm muito, mas vocês estão miseráveis, nus. Está mostrando a sua vergonha. Vocês estão cegos, vocês não estão enxergando a verdade. A igreja de Laodiceia precisava fazer o investimento mais importante da vida deles, para se enriquecerem espiritualmente e se vestirem com as vestes da pureza e da sinceridade, e adquirir o colírio que Cristo oferece para curar a cegueira espiritual. Tudo que a igreja precisa está em Jesus, não fora dele. O problema é que nós queremos buscar algo para a nossa vida, que venha agregar para a nossa vida fora de Cristo. Isso não dá certo. Por isso que ele diz: compre de mim. Sou eu que tenho para oferecer a cura. Sou eu que tenho a verdadeira riqueza. Sou eu que tenho o que você mais precisa. Não dá para viver como igreja sem viver na dependência do Senhor da igreja, que é Jesus. Ele que é a fonte de vida, de esperança, de ânimo para a nossa caminhada. Irmãos, eu sei que é uma mensagem dura. Eu orei muito a Deus para pregar essa mensagem, porque eu nem imaginava que nós iríamos trabalhar no livro do Apocalipse. E é um livro que, quando eu me converti, eu tinha medo de ler esse livro, por causa das figuras terríveis do inferno e de tantas simbologias que existem nesse livro. Eu tinha medo, mas com o tempo eu fui percebendo, fui amadurecendo. Deus foi trazendo paz ao meu coração e mostrando que esse é um livro de esperança eterna.
das promessas que Deus tem para os salvos. Ele fala sim do seu juízo para aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, mas ele tem as bem-aventuranças para aqueles que perseveram, para aqueles que são salvos, para aqueles que o amam. É um livro de esperança. Então não precisamos ter medo do livro de Apocalipse. Pelo contrário, nós precisamos ler muito ele, porque Deus vai falar conosco, vai nos confrontar naquilo que nós precisamos mudar. Em quarto lugar, Jesus falou palavras duras. Jesus mostrou a realidade dessa igreja. Mas essa igreja é uma igreja amada, apesar da sua condição espiritual. Olhe comigo o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Percebe que as palavras duras de Jesus não significam a ausência de amor? Hoje em dia, tem igrejas que pregam sobre o amor de Deus. Uma mensagem bonita, até emocional, mas fala de um amor sem a verdade. Um amor que não confronta pecados, que não chama ao arrependimento. É uma graça barata, algo que Jesus nunca ensinou. Por isso que nós temos que tomar cuidado com pessoas que só falam do amor de Deus, mas não falam sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus. Deus se ira contra o pecado, porque se ele não se irasse contra o pecado, ele não seria justo. Mas como ele nos ama, ele nos chama ao arrependimento. Ele nos ama tanto, que ele fala: filho, volte para mim, se arrependa, reconheça seus erros. A ação de Jesus em relação à igreja morna é disciplinadora e corretiva. Há esperança para uma igreja morna. Há esperança. E o caminho é o arrependimento. Não existe atalhos. Jesus não mostra um caminho fácil. Tem que mudar de vida. Tem que mudar de direção. O arrependimento, ele significa mudar de mente, mudar de sentido, de direção. Trata-se de uma mudança interna e externa. Isso reflete a misericórdia e a bondade de Deus na nossa vida. Ele corrige e repreende a quantos ele ama. A correção vinda de Jesus representa o quanto ele nos ama. Porque senão ele tinha nos deixado a própria sorte. E eu não tenho dúvidas que o pior juízo de Deus é ele nos deixar a própria sorte. É quando ele nos deixa fazer aquilo que nós queremos, a seguir o nosso próprio coração enganoso. Porque são caminhos de morte. Lá em Provérbios está escrito que há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas o final são caminhos de morte. Então o pior juízo de Deus é quando ele nos deixa a própria sorte, seguir o nosso próprio coração enganoso, nossas intenções erradas, que vai nos distanciando dele. Mas quando ele nos repreende, quando ele nos corrige, ele está demonstrando o seu amor, ele está nos chamando para perto. Afinal de contas, o arrependimento é para pecadores que dependem da graça de Deus, e todos nós dependemos da graça de Deus todos os dias. Todos os dias nós dependemos da graça de Deus. E algo que eu aprendi nos meus anos de vida cristã é que arrependimento tem que ser um estilo de vida para nós. Sabe por quê? Não são poucas as vezes que nós tropeçamos, que nós caímos.
que nós erramos. Quando há arrependimento, há crescimento espiritual. Há desejo de permanecer em Jesus, a videira verdadeira. Quando o nosso coração está endurecido e não nos arrependemos, mesmo ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, aí é um grande problema para nós. Por isso, a palavra de ordem de Jesus, o conselho dele é esse: arrepende-te. Muda de direção. Volte-se para Deus. Em quinto e último lugar, o convite gracioso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse versículo também é bem conhecido, mas ele já foi muito mal interpretado, porque as pessoas usam esse versículo para evangelizar, como se servisse para pessoas não crentes. Mas aqui nós percebemos que Jesus está falando com uma igreja, uma comunidade de pessoas convertidas. Então o convite é para a igreja, e é um convite, uma chamada à comunhão, é um convite gracioso. Essa metáfora do banquete revela o quanto Cristo, Ele deseja que a sua igreja esteja próxima dEle. Ele chama essa igreja à comunhão. Ele chama essa igreja que está vivendo um cristianismo nominal a uma mudança radical. Porque antes dele chamar essa igreja à comunhão, ela chama ao arrependimento. Perceba? Sem arrependimento não há mudança. E não vai haver comunhão. Porque se essa igreja se perdeu na caminhada, se tornou uma igreja morna, agora ela precisava se arrepender e voltar à comunhão com Cristo. Olha o convite gracioso. A verdade de Jesus, ela sempre vem com graça, com amor. Ele usou palavras duras, chocantes. Ele disse que aquela igreja era uma igreja que estava causando náuseas, que ele ia vomitar. Era uma igreja que estava fazendo males. Não era útil. Ele chama essa igreja ao arrependimento. Ele mostra a realidade dessa igreja, a realidade miserável. Você está pobre, cego e nu. Tua riqueza não representa espiritualidade, mas sim uma pobreza muito grande. E Jesus faz esse convite gracioso de trazer essa igreja para perto, chamando ela ao arrependimento, à mudança. E ele faz uma promessa ainda maior. Olhe comigo o texto. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus quer ter comunhão com a sua igreja aqui na terra, mas faz a promessa maior ao vencedor, para sentar-se com ele no seu trono, na era vindoura. Ele compartilha o seu trono com aqueles que vencerem. Nós temos esse privilégio, irmãos. Perceba que Jesus, ele nos chama à comunhão com ele de maneira muito específica, individual. Comunhão que muitas vezes nós perdemos estando dentro da igreja, porque a nossa vida virou aquela rotina. Todo final de semana eu já sei o que vai acontecer na igreja. Mas durante a semana, parece que nós viramos um botãozinho e levamos uma vida indiferente. Não damos importância à oração.
Não lemos a Bíblia. Nosso testemunho muitas vezes é uma vergonha. Porque isso está refletindo mornidão. Uma igreja morna não traz impacto à sociedade. O impacto que deveria trazer. E eu falo isso pregando para mim mesmo. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu penso muito no meu testemunho aí fora. E eu tenho muito, mas muito que aprender com o Evangelho, crescer. Porque eu quero viver uma comunhão profunda com Jesus. É isso que Ele chama essa igreja a viver. Jesus não está descartando essa igreja. É o que eu mais acho lindo no texto. Jesus, Ele fala a verdade, mostra com honestidade a realidade espiritual da igreja, mas Ele não descarta essa igreja, Ele não joga fora. Ele chama ela a comunhão. E Ele oferece gratuitamente as verdadeiras riquezas, aquilo que preenche o nosso ego, a nossa vida. Nosso ego tem que morrer, a nossa vontade, o nosso orgulho tem que morrer. Ele preenche a nossa vida, o nosso coração, e nos ensina a andar com humildade e fidelidade à palavra dEle. Então eu quero concluir que a igreja de Laodiceia, que vivia de forma independente, e o seu orgulho a levava a acreditar que não precisava de mais nada. Porém, mesmo tendo tantos recursos materiais, ela era uma igreja morna e não tinha maior riqueza que vem de uma comunhão profunda com Cristo. Eu quero fazer também uma citação aqui de um comentarista bíblico. Ele diz o seguinte: as cartas às 7 igrejas são uma radiografia dessas congregações apresentada por Deus, a fim de que cada um examine a própria vida e ministério. O mundo será julgado, mas o julgamento começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Essas cartas trazem encorajamento e repreensão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero ainda fazer algumas aplicações para finalizar. Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso orgulho, que muitas vezes cultivamos, que nos deixa cego em nossa própria avaliação espiritual. Nós achamos que estamos muito bem com Deus, quando estamos muito maus. Tome cuidado com o orgulho. Precisamos também avaliar a nossa espiritualidade constantemente. Da mesma maneira que nós temos que fazer uma avaliação na nossa saúde, temos que passar pelo médico para ver se está tudo ok, na vida espiritual também. Precisamos fazer uma avaliação honesta, sincera, para evitar a rotina de uma vida sem compromisso com Deus, sem propósito de agradar a Deus, sem viver para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Por isso precisamos fazer uma avaliação na nossa vida, na nossa saúde espiritual. Ela depende do nosso relacionamento com Deus, da maneira de como nós nos relacionamos com Ele. E também nós precisamos nos arrepender pela falta de fervor espiritual. A igreja de Laodiceia havia se acostumado a viver sem o fervor espiritual. Tem uma frase muito interessante de um pastor que escreveu um livro, Por que tarda o verdadeiro avivamento? E ele diz assim que se o Espírito Santo fosse tirado da igreja, muitas pessoas não iam nem perceber, porque a rotina delas é aquela, automática. Elas não têm fervor espiritual, elas fazem tudo no automático.
Eu achei muito interessante essa frase. Se o Espírito Santo fosse retirado, muitos não iam perceber. Iam continuar a mesma rotina, porque não estava fazendo falta. Agora, uma igreja que quer experimentar um avivamento, é uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo, que busca isso de todo o coração. E é disso que nós estamos precisando, irmãos. Não dá para ficar mascarando uma vida espiritual, principalmente nesse tempo tão sombrio que nós estamos vivendo, tão terrível. Nós precisamos testemunhar da graça de Deus, como uma igreja que tem trazido um impacto na cidade. Tem que começar de nós. Eu quero convidar você a orar neste momento. Quero convidar você a se colocar de pé.